Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, ossos aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza, ó fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: profetizei, pois, como ele me deu ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu as nossas esperanças. Estamos de todo cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei, e cumpri, diz o Senhor. Amém? Só até aí, curva a sua fronte. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Te damos total legalidade sobre as nossas vidas, Senhor. Nos abençoa com a tua palavra, leva toda a mente cativa até o teu santuário, Yeshua, e de lá emana as tuas palavras. Nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos nessa noite. Repreenda todo dado inflamável do inimigo, toda seta maligna. Repreenda agora toda artimanha de Satanás, todo principado e potestade caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, e assim nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Isso, para Jesus nós podemos caprichar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
nós precisamos desmistificar alguns conceitos que nós carregamos da tradição. Lá atrás, dos cultos, quando íamos com os nossos pais, né? E eu não quero de forma alguma aqui pregar contra a igreja ou falar contra alguns sistemas. A verdade é que Deus, ele trabalha com movimentações. O reino de Deus está se movendo e nós precisamos sair de alguns lugares que outrora fora boa para nós, mas hoje não. Hoje nós precisamos desmistificar alguns conceitos. Sabe aquele avivamento que nós vimos lá nos Estados Unidos? Na faculdade, onde as pessoas passaram ali dias e horas e horas e dias, semana, adorando a Deus. Nós estamos vendo alguns moveres acontecendo na nossa nação, parecido nos shoppings, em mercados, pessoas adorando a Deus. Nós precisamos dessa entrega. Eu acredito que 4 horas de culto para nós ainda não é suficiente, mas eu creio que Deus nos dará tanto a estrutura, mas quanto também o coração, para que a gente possa nos entregar mesmo de fato, para que a gente possa rasgar não as vestes, mas o coração diante de Deus e orar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter essa prática de orar, de ir para a oração, de clamar, de jejuar, de consagrar-se. Hoje é um culto onde nós intercedemos, adoramos, proclamamos e temos comunhão. 4 pilares que falam sobre o Evangelho, fala sobre o propósito de Deus, e esses pilares nós carregamos e acreditamos nisso, irmãos. Eu acredito que a adoração sem intercessão, ela se torna apenas aparência, é apenas show, é gospel, show gospel. Agora, aquele que ora, mas não adora a Deus, ele se torna místico, ele se torna cético, ele se torna crítico. Porque adoração e intercessão devem andar juntos. Eu já disse isso, eu quero repetir aqui. Antes do povo conquistar a terra de Canaã, eles perguntaram para Deus quem subiria para conquistar a terra. Exatamente a terra onde Abraão peregrinou, aonde ele andou, aonde Deus diz para ele: essa terra será dos seus descendentes. Mas aquela terra era seca. Mas anos e anos depois, eles estavam perante aquela terra para entrar, e ela já não era mais seca, ela manava leite e mel, ela era uma terra próspera. Então eles perguntam: quem subirá para conquistar a terra? Quem vai subir para guerrear, derrubar os altares de adoração dessa terra e estabelecer agora um altar de adoração para Deus, para que possamos de fato concluir as promessas do Senhor? Então eles clamaram a Deus e Deus respondeu. E a resposta de Deus foi: Judá subirá. E a palavra, o nome Judá significa adoração. Só que Judá, ele vai até o seu irmão Simeão e pede ajuda para ele. Olha, vamos guerrear contra os cananeus, vamos conquistar a terra. E quando nós conquistarmos, depois eu vou junto com você para guerrear também contra os inimigos, para que você possa também ganhar a guerra e estabelecer-se na terra a qual Deus nos dera. E o nome Simeão significa: Deus está me ouvindo. E se nós queremos entrar, irmãos, no lugar onde Deus deseja que nós esteja, nós precisamos da adoração e da intercessão. Deus está me ouvindo e eu estou adorando. Eu estou adorando e Deus está me ouvindo. É nesse lugar que nós precisamos estar, irmãos. O lugar onde nós sentimos a presença poderosa do Senhor. Foi assim que
Ezequiel começa esse capítulo 37, eu senti a presença poderosa do Senhor, a poderosa presença de Deus veio sobre mim. E alguém pode estar até dizendo, mas eu não estou sentindo nada. Mas a pergunta é, irmãos, o que nós estamos fazendo para sentir a presença do nosso Deus? O que nós estamos fazendo para sentir a presença do Deus Todo-Poderoso? Existe um fator muito importante para que nós possamos estar envolvidos nessa presença. Existe um fator fundamental para que nós possamos estar envolvidos na nuvem da glória do Senhor. E não depende das minhas obras, não depende da minha qualificação, não depende do meu mérito, mas depende de quem eu estou depositando confiança. Depende em quem eu creio, irmãos. Depositar a nossa fé em lugares errados pode custar tudo para nós. Depositar a nossa confiança no lugar errado pode comprometer todo o percurso da vontade de Deus. Veja o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus, e ele deveria se apegar na palavra. Ele receberia um filho, mas ele se deita com Agar. E aquilo quase custou o propósito de Deus na sua vida. Não apenas esse fato, mas por exemplo, quando ele sai de Canaã e vai para o Egito. Lá no Egito, ele apresenta Sara como a sua irmã. Era uma meia verdade, porque Sara era irmã de Abraão, de mães diferentes, ou de pai, não sei, mas ele apresenta como a sua irmã. E lá isso quase custou a sua vida, o seu casamento, o propósito de Deus. Então o que ele faz? Ele volta para o lugar onde ele saiu, que era Betel. Lá em Betel ele tinha levantado um altar a Deus. E aí depois que ele sai do Egito, que representa o mundo, ele volta no mesmo lugar e levanta um outro altar ao Senhor. Então aonde nós estamos depositando a nossa fé, irmãos? Isso é fundamental. E se nós estamos depositando em lugar errado, isso pode custar tudo para nós. Que nós possamos levantar um altar de adoração ao Senhor e confiar nele. Amém? E acreditar na palavra a qual Ele liberou para nós. João capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando Jesus ele ressalta que o Pai e Ele nos amaria, irmãos, se nós guardássemos os seus mandamentos, Ele não está colocando uma condição para que Ele possa nos amar. Não, irmãos, a verdade é que o amor de Deus já pertence a cada um de nós. Deus já nos ama. Nós não precisamos fazer nada pelo amor de Deus. O amor de Deus já te pertence. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, por amor a nós. Amém? Então por que Deus está falando isso? Por que Jesus está dizendo isso para nós? É porque, irmãos, Deus ele expressa alegria em um relacionamento estável. E um relacionamento estável, Deus ele se alegra. Deus ele se alegra em um relacionamento baseado na confiança, baseado em fundamentos da sua palavra, baseado em amor. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E este que me ama, eu também o amarei.
Só que este amor, ele já pertence a nós. Ele está dizendo, na verdade, é uma base de confiança. Se você me obedece, se você confia em mim, se você obedece os meus mandamentos, tem algo a mais do que amor para você. Tem revelação, tem a manifestação de Deus. Por isso eu creio em uma igreja que vai se mover através de revelação dos céus. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Aleluia. Deus está afirmando que essas pessoas, que somos nós, que obedecemos os seus mandamentos, a igreja do Senhor, Ele se revelará, Ele se manifestará. Agora nós precisamos acreditar, irmãos, os que acreditam, e aqueles que são fundamentados em seus mandamentos. Por isso que João capítulo 20, versículo 29, Jesus ele declara: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Nós precisamos crer, irmãos. Amém? Nós precisamos crer. Então, eu não sinto para crer, eu creio para sentir. Eu creio que Deus está aqui, eu creio que a sua presença, e Ele está aqui, é notório a presença do Senhor, eu creio nele. Então eu não sinto para crer, eu creio para sentir, irmãos. E é este lugar que nós devemos estar, na presença do Senhor. É nesse lugar que nós precisamos estar para sentir a presença poderosa do seu Espírito, irmãos. Para agradar a Deus, nós precisamos crer. Tem algumas coisas que agradam a Deus, e uma delas é a fé. E quando você confia nele, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Pois quem dele se aproxima, ou que confia, ou que busca a sua presença, precisa crer que ele existe. E quando você crê que Ele existe, o Hebreus 11, versículo 6 está declarando para nós que receberemos recompensas. Existem recompensas para aquele que busca a presença de Deus, para aquele que crê na sua palavra, irmãos. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sinto a presença do Senhor. E quanto mais eu tenho a presença do Senhor, mais recompensas de Deus eu tenho. Sabe qual é o segredo de uma vida próspera? É nós estarmos na presença do Senhor. O segredo de nós termos uma vida bem-sucedida é estarmos na presença de Deus, aprendendo com Ele. E quem aprende com Jesus se torna uma pessoa humilde e mansa. Ele dizia: vinde, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, irmãos. Quem aprende com Jesus não se torna arrogante, não se torna prepotente, orgulhoso, egoísta. Não, porque está recebendo do coração de Deus, está recebendo do Senhor. Sabe o que às vezes acontece com a gente, irmãos? Às vezes quando nós respondemos os irmãos que nos acompanham pela programação do rádio, eles ficam perplexos. É o pastor Jerônimo? Nossa, eu achei que era alguém que ia falar comigo. Porque na cabeça da maioria das pessoas é que os pastores, eles estão em um lugar que as pessoas não conseguem chegar próximo dele. Irmãos, hoje nós somos uma igreja pequena, estamos lutando para estabelecer o propósito do Senhor. Sabemos que o dia que essa galera que está nos ouvindo pela programação chegar, e assim vai vindo uma vez, nós seremos o mesmo. Nós estaremos acessível a todos, porque Jesus ele estava e ele está acessível para todos. E se nós aprendermos humildade e mansidão com Ele, irmãos, aleluia, nós vamos
carregar essa presença do Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sinto a presença dEle. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço o Senhor. Agora entenda, quanto mais eu conheço a Deus e não sobre Deus. Porque existe uma diferença de você conhecer a Deus e você conhecer sobre Deus. Eu posso conhecer de ouvir falar sobre Deus. Eu posso conhecer de estudar. Eu posso buscar o conhecimento nos livros, na Bíblia. Eu posso ter faculdade de teologia. Eu posso conhecer sobre Deus. Mas só uma vida íntima com Deus, em oração, em busca, em devoção, em dedicação ao Senhor, nos leva a ouvir a sua voz, nos leva a ouvir, aleluia, o seu direcionamento, irmãos. Efésios 1, versículo 17 diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, ele orava para a igreja de Éfeso, e ele dizia para a igreja: eu peço que o Senhor, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação. Lembra que eu disse no início? Nós seremos uma igreja de revelação. Amém? Só que não a revelação de torta direita, Deus vai fazer, Deus não vai fazer, Deus vai te dar, Deus não vai te... Não, irmãos. Não é revelação na alma, é revelação no Espírito que nos faz crescer. Amém? Amém? É dessa revelação, irmãos, desse pleno conhecimento. A linguagem dos dias de hoje traduziu do pleno conhecimento dele. Nós precisamos estar neste lugar do pleno. Sabe o que é ser pleno? É você ser inteiro, é você ser cheio, é você receber a plenitude de sabedoria, irmãos. A verdade, se nós buscarmos a Deus, quem escreve isso é Salomão. Como o homem busca os tesouros da terra, se nós buscarmos o temor ao Senhor, nós encontraríamos o seu conhecimento pleno. Toda a dedicação que às vezes nós nos entregamos para o nosso bem-estar, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa empresa, para os nossos filhos, se nós buscarmos com toda essa intensidade que nós buscamos por essas coisas, a Deus, nós encontraríamos o temor. E o temor, irmãos, ele é peça fundamental para a transação do deserto para o monte. Eu vou falar isso amanhã, mas não sei por que estou falando. Mas o temor do Senhor é o passaporte para nós entrarmos na presença de Deus, irmãos. Deus tirou o povo do Egito e os levou para estar no deserto, para ter um encontro com Deus. Deus disse: eu os tirei da terra do Egito e te trouxe para mim, para estar junto a mim. Então Deus fala para o povo: se separa por 3 dias, eu vou descer no monte Sinai. O povo se preparou e Deus veio, irmãos. E quando Deus veio, o povo ficou amedrontado, com medo. Então Moisés disse para o povo: não tenha medo, Deus veio para provar vocês, para que vocês possam temê-lo e parar de pecar contra Deus. Mas o povo não entrou. Por que o povo não quis ir até a presença de Deus? Não quis se achegar na nuvem da glória do Senhor. Apenas Moisés chegou porque o povo tinha algo a esconder. O povo tinha medo da luz, da glória, do fogo de Deus. Então eles disseram: não, fale você com Deus e traga a notícia que Deus tem para nós, porque certamente nós vamos morrer. E por que Moisés não morreu? Porque Moisés era diferente dos outros? É claro que não. Diante dos olhos de Deus nós somos iguais.
A diferença é que Moisés, ele tremia e temia diante de Deus. Então ele tinha um passaporte para entrar no monte. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá nesse santo lugar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Amém, irmãos? Então nós precisamos, aleluia, desses dias, conhecê-lo. Ter, aleluia, o pleno conhecimento de Deus, para que assim possamos conhecê-lo como Ele deve ser conhecido, irmãos. Escute, eu escrevi essa frase e eu quero ler ela aqui para você. Se você estiver aprendendo sobre Deus e não for Ele mesmo que está te ensinando, não acredite, não é Deus. É a religião. Se você está aprendendo sobre Deus e não é Deus que está falando dele para você, não acredite. Não é Deus, é a religião, irmãos. E a religião tem colocado no coração das pessoas algo que Deus não tem falado. E quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, isso é um marco nas nossas vidas, é um divisor de água, é uma chave que vira, as coisas fluem, o céu fica colorido, ele se abre para nós. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos aprendendo com Deus, com o seu Espírito. Por isso que Paulo ele dizia: ninguém vai precisar te ensinar, o Espírito Santo de Deus vos ensinará todas as coisas, irmãos. Foi isso que aconteceu com o profeta. Ele sentiu a poderosa presença de Deus, e quando ele sente a presença de Deus, Deus fala com ele. Nós precisamos primeiro entrar neste lugar onde nós estamos envoltos da sua presença, para que Ele possa falar conosco. Enquanto eu não sinto a presença de Deus, irmãos, sou eu quem falo. Enquanto eu não estou sentindo a presença de Deus, sou eu que estou clamando, sou eu que estou me movendo em fé. Eu acredito que Ele vai se manifestar, mas depois que Ele se achega, irmãos, quando a presença de Deus vem, aleluia, não sou eu mais quem falo, é Ele que fala. E aí eu não me movo mais na fé, eu me movo na graça. Aleluia, porque é Deus que está falando, e quando Deus ele fala, Ele traz a existência daquilo que não existe. Ele traz o haja, que haja luz, então houve luz. Que haja a divisão entre o céu e a terra, então existe a divisão. Que os mares vai para cada um para o seu lugar, e a terra firme apareça, então haja. Ele traz a existência daquilo que não existe. E quando nós estamos debaixo dessa graça, irmãos, da voz de Deus, quem ministra é Ele. O meu papel é apenas de profetizar o que Deus está ministrando. O meu papel é apenas de declarar, proferir o que Ele está revelando. Aleluia, aleluia. Não, dá um glória aí, irmãos, vai. Nós temos que fazer a mensagem chegar, irmãos. O nosso papel é fazer que as pessoas ouçam a mensagem de Deus, que as pessoas consigam ouvir a voz do Senhor. Deus abriu uma porta para nós, e nós estamos já há alguns meses pregando em uma emissora de rádio, e ela chega em muitos lugares, em vários lugares. A gente já tentou estabelecer uma vez, a gente não conseguiu porque o valor é alto. E dessa vez, Deus permitiu. Eu não sei como, mas Ele está permitindo. Então nós recebemos uma semana, assim, pode ir lá fazer. E aí eu falei, essa semana Deus vai levantar os mantenedores. Se não levantar, a gente para. Mas Ele levantou. Na outra semana,
levantou. E na outra semana, ele levantou e está levantando os mantenedores. E o propósito é que possamos ser a voz que grita. O clamor não é nosso, vem dele. Nós somos apenas o condutor. Nós somos apenas a voz. O ensinamento é de Deus. Nós só queremos ser uma voz. E nós queremos que a mensagem chegue ao coração das pessoas. O verdadeiro cristianismo, a glória que está envolto a essa mensagem. A mensagem simples, irmãos. Uma mensagem que às vezes recebo mensagens de teólogos. Sou pastor, teólogo, não sei das quantas. Eu ouvi a sua mensagem e eu quero te dar os parabéns. Mal sabe ele que eu falo tudo errado. Que trupica nas palavras, que é atrapalhado. Tem preparo nenhum, mas tem coração, irmãos. E é isso que Deus quer enxergar em nós. Coração. Deus, Ele quer enxergar a disponibilidade em nós. Foi isso que aconteceu com o profeta. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Deus, Ele só quer encontrar em nós disponibilidade. Então o profeta respondeu: Senhor, meu Deus, Tu é que sabe se pode ou não. E aí Deus fala: então profetiza aos ossos. Algo impossível de acontecer, libera a palavra de vida. Então aquele profeta, ele apenas obedece. Então ele declara: ossos secos, deem atenção à mensagem do Senhor. Irmãos, as pessoas precisam dar atenção. E o que nós queremos? Nós queremos roubar a atenção das pessoas. Nós queremos ganhar a atenção das pessoas. Para quê? Para pregar essa mensagem de ossos secos. Cada um ao seu osso, cada um ao seu lugar. Ossos secos, venha ter vida novamente. É esse o lugar que Deus, Ele quer nos colocar, irmãos. E esse lugar é um lugar de responsabilidade. Você ouvir a voz de Deus, irmãos, e passar a mensagem é uma responsabilidade. Os profetas lá do passado, quando falavam no nome de Deus e não se cumpria, eles eram apedrejados. Eles pagavam com a vida quando eles tinham uma mensagem de Deus, mas tratavam essa mensagem com desvelo, sem responsabilidade. Ou então quando usavam o nome de Deus para falar que era Deus. Então entenda que o que nós estamos carregando é muito maior do que nós, irmãos. O que você carrega é muito maior do que você. Nós precisamos carregar isso com zelo, com responsabilidade, porque Deus, Ele está fazendo uma pergunta para nós nessa noite. Pode esses ossos terem vida? Então, se pode, se você crê, você acredita, então aqui está a mensagem: profetiza. E ele profetizou como se deu ordem. Nós só precisamos ouvir e obedecer a ordem de Deus, irmãos. Amém? Por que Deus, Ele não faz o que Ele tem que fazer? Ele pergunta para o homem, para o profeta. Deus está perguntando para o profeta: pode? Pode. Então profetiza. Então ele vai e profetiza. Por que Deus, Ele não faz o que precisa ser feito? Ele usa o homem, Ele pergunta para o homem, Ele atrai o homem. Por quê? Porque a responsabilidade da terra é nossa. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus, Ele nos deu por herança. Aleluia, a terra é nossa, irmãos. Esse bairro é nosso. Aleluia, São Mateus é nosso, São Paulo é nosso. Aleluia, o estado de São Paulo é nosso. Essa terra, o Brasil é nosso. É nossa responsabilidade. Nós que precisamos dar o primeiro passo, irmãos, e crer que tudo isso que está acontecendo vai mudar. O crente que anda, não, o mundo já é do maligno, tudo vai dar ruim mesmo, e lavou as mãos, é como Herodes.
como Herodes, que lava as mãos. Querem matar? Então mata, deixa fazer o que quiser. Não, mas existe uma promessa, existe uma palavra profética, existe uma condição que não é nossa, ela vem de Deus, e nós precisamos acreditar nela. Amém, irmãos? E não lavar as mãos. A terra está uma desordem, tá, mas Ele te colocou nela para você profetizar a vida. Aleluia. Diga a esses ossos, dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, o Deus, está ali dizendo isso. Aleluia. A igreja precisa entrar, irmãos, em um lugar aonde faremos que o mundo preste atenção em nós. Agora, não é pela fama, não é pela performance. Olha lá, o pastor prega bem, a pastora canta bem, o Vini, olha que glória, o Vini canta. Não é pela performance, não é pela fama. O mundo precisa prestar atenção na gente, e não é pelo dinheiro, não é pela prosperidade, não é pelas curas. Não, irmãos, o mundo precisa prestar atenção em nós pela mensagem, pela palavra que nós carregamos, irmãos. Por muito tempo, os profetas das igrejas profetizaram bênçãos, profetizaram coisas boas, irmãos. Mas o que aconteceu? Eles se ausentaram. Eles não foram na frente para servir como modelo. Amém? Só que eu creio que nós vamos profetizar e vamos nos comprometer. Nós vamos profetizar e nós estaremos lá para viver o que nós estamos profetizando. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Bem lá no início do ministério, quase 10 anos atrás, passou um vaso de Deus lá na igreja, e ele ministrou a palavra de Deus, foi uma bênção. E depois ele trouxe uma palavra profética para a gente. A igreja estava no início, estava mil maravilhas, a igreja cheia, num lugar lindo, tinha elevador para chegar até a igreja, tudo bonito. E aí ele disse: vai passar um vento sobre a sua vida, mas Deus está com você. Eu lembro até hoje, ele disse com essas palavras: seus pais, e aí os meus pais estão aqui hoje, eles acreditarão, uma coisa assim, que você é um homem de Deus. Eu não sei o porquê. Naquela época eles não caminhavam, não estava pastoreando a igreja junto comigo, eu era sozinho na igreja. E esse não é o ponto que eu quero trazer para você, mas é que aquele homem que profetizou na minha vida, depois, né, de tudo acontecer, e aconteceu, veio o vento, irmãos, e o vento ainda está batendo, mas graças a Deus está diminuindo. Amém? E sabe o que aconteceu? Aquele jovem, ele se desviou. A gente tentou contato, foi falar, mas não quis. De alguma forma o coração dele endureceu de uma forma que ele não queria nem ouvir mais falar sobre crente. O cara profetizou, foi usado por Deus, e foi Deus mesmo, irmãos, não tem dúvida. E hoje, não sei como ele está, mas depois de alguns meses, o cara se desviou. Não, nós seremos usados por Deus, mas nos manteremos no mesmo lugar. Amém, irmãos? Seremos a voz de Deus, mas vamos à frente para ver tudo se cumprindo. Então será um lugar hostil às vezes, será um lugar difícil, sabe por quê? Porque quando os profetas, eles profetizam e se comprometem com aquilo que ele está liberando, com aquilo que ele está falando, irmãos, nós vamos ter que sentir a dor.
Oséias, um profeta de Deus, se casou com uma prostituta só para ter o sentimento que Deus estava sentindo sobre o povo de Israel, que tinha abandonado os seus mandamentos. Isaías andou com as nádegas de fora, a bunda, para mostrar a vergonha do povo de Israel, irmãos. Então nós precisamos nos comprometer. Vamos ter que nos comprometer e nos envolver com as pessoas, irmãos. Aleluia. Dentro desse texto que nós lemos aqui de Ezequiel, nós podemos entender a forma que Deus ele trabalha. Que forma que Deus ele trabalha, pastor? Primeiro, ele nos responsabiliza. Deus ele quer trazer um peso de responsabilidade sobre a sua vida. Irmãos, para de ficar chorando pelo leite derramado. Para de ficar chorando pelas coisas que não está dando certo. Ah, pastor, mas é difícil de lidar com isso. Eu sei, é difícil, mas para de ficar chorando. Você acha que a gente não tem a mesma dificuldade? Nós temos, irmãos, mas nós não damos vida para a dificuldade. Não, nós profetizamos a vida de Deus e não damos vida para ela, dando pano para manga para as coisas. Às vezes a pastora vem falar algumas coisas para mim, eu falo, não, nem fala, que eu não quero ouvir, só para não penetrar no coração. Ela nem sabe, mas hoje ela ia comentar sobre uma igreja. Aí eu falei, aí eu nem falei muito para ela, para ela não falar muito, para o nosso coração não se encher e não se entristecer. Mas no meu espírito eu falei, não deixa que isso entre no meu coração. Porque sabe, irmãos, lidar com a igreja, lidar com pessoas não é fácil. Gostaria de ver a igreja aqui em peso. Gostaria de ver essa igreja cheia. Tem pessoas que fazem parte da responsabilidade da igreja, irmãos, obreiros que nem satisfação deram porque não estão aqui. Não tem problema das pessoas faltarem, mas por favor, vamos ter responsabilidade. Quem falta no serviço sem avisar, no outro dia é mandado embora. E é com as coisas de Deus nós tratamos de qualquer maneira. Então, a primeira coisa que Deus ele quer fazer conosco é nos responsabilizar, irmãos. Deus ele quer te responsabilizar. Ele colocou o profeta no meio dos ossos secos e falou para aquele profeta: enxergue a expansão desse vale. Ou seja, Deus estava mostrando o problema para Ezequiel de Israel. Olha o problema de Israel, é essa vastidão de ossos secos aqui. Aí é o problema que nós temos. Ele estava responsabilizando Ezequiel, irmãos. Amém? Então Deus, ele vai te colocar, ele vai nos colocar no meio dos ossos secos, só para que a gente possa enxergar, ter a visão. E quando você enxerga, você vê o problema e não faz nada, irmãos, isso é um pecado terrível diante de Deus. Quem pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. É como aqueles servos que diante do forasteiro que estava ali jogado no chão, que apanhou, passou o sacerdote de longe, passou o levita de longe e não fez nada, não ajudaram, mas o bom samaritano ajudou. Você vê o problema e não faz, irmãos, isso é um pecado diante de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então Deus ele revela para você o problema, ele te dá a visão. Nós precisamos nos comprometer com isso. A visão de Deus em nossas vidas forma em nós
a sua expectativa. A visão de Deus, quando Ele revela para nós, forma em nós a expectativa de Deus e não a nossa. Deus perguntou: pode reviver? Pode. Deus estava criando expectativa, porque Deus que estava mostrando. Então, irmãos, creia, se responsabiliza. Se temos, aleluia, uma responsabilidade, que possamos dar a Deus essa resposta com habilidade. Amém, irmãos? Não é a sua perspectiva, é a perspectiva de Deus. Quem conduziu Ezequiel para o vale foi Deus, e é Ele que o fez enxergar. Então é Deus que está te fazendo enxergar, irmãos. É Ele que está mostrando para você o problema. A primeira coisa é essa: Ele vai te responsabilizar. A segunda coisa, Ele vai te colocar como uma voz profética para essa nação. Se Ele te mostra o problema, é para que você possa ser a solução. Amém? Então para de criticar e só apontar os problemas. Passa a resolvê-los. Passa a ser a solução, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou terminar, irmãos, mas antes de terminar, deixa eu falar algo para você aqui. Eu queria chamar o Vini e a Bia. Vamos ver esses dois cantando junto aqui. Ô glória, sobe aqui para a gente fazer um louvor abençoado. A palavra de Deus veio para o homem mortal, e ele disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize, para que o meu povo de Israel diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Irmãos, qual é a perspectiva que você está vendo? É com a perspectiva da sua ótica humana ou com aquilo que você recebeu de Deus? Israel estava seco, sem esperança e sem futuro. E essa é a realidade do homem. Mas Deus estava dizendo: abrirei as suas sepulturas e tirarei eles de lá. Essa é a realidade de Deus. Você está olhando para a sua realidade? Ou você está olhando para a realidade de Deus? Este é um culto de obreiros, de pastores, de fominhas, pessoas que desejam o ministério, pessoas que desejam uma obra do Senhor. Este é um culto de líderes, irmãos. Você consegue mensurar a responsabilidade que temos? Tem pessoas que precisam do seu conhecimento. Tem pessoas que precisam da sua explicação. Tem pessoas que precisam que você o chame eles para a mesa e passa a estudar a Bíblia com eles. Ah, pastor, mas eu não posso me responsabilizar em criar um grupo. Enquanto você não se responsabiliza, tem gente padecendo por falta de conhecimento. Enquanto você não abre a porta da sua casa e chama os seus irmãos para cultuar a Deus e ajudá-lo nas suas necessidades, na sua fraqueza, ouvir os seus problemas, você não passará a ser a realidade de Deus, porque as pessoas estão cheias de problemas,
Mas a realidade de Deus para nós é que possamos profetizar sobre a vida dessas pessoas. Como eu gostaria que essa igreja estivesse cheia para ouvir a mensagem de Deus. Mas muitas delas preferem estar no seu lugar de descanso, no seu banco, no seu sofá, no seu lugar almofadado. E às vezes preferem ouvir a gente na rádio, no YouTube, mas não querem se comprometer. Se comprometa, irmãos. Profetiza, mas se comprometa. Libera a vida, mas se comprometa. Esteja lá, para você ver com os teus próprios olhos. Esteja lá, para que você possa contemplar a glória de Deus. Ah, Yeshua, nós te adoramos. Yeshua, nós te bendizemos, meu Rei. Nós clamamos, nos desesperamos e gritamos. Rasgamos as vestes se for preciso e se for necessário. Subiremos, Senhor, a uma árvore, mas nós queremos sentar contigo na mesa para que a salvação chegue, para que a esperança chegue. Venha sobre nós, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Você consegue sentir essa atmosfera da glória de Deus? Existe um rio que flui de ti. Você consegue sentir esse rio que inunda os nossos corações, invade este lugar? É a presença dEle. Existe um rio que flui de ti. É a glória dEle. Oh, Yeshua. Existe um rio que flui do trono. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas são águas que se passam a nado. Levante as suas mãos para adorá-lo. Qual não podia se Peça passar a Ele essa oportunidade de ouvir a sua voz, de profetizar e de mergulhar em sua presença. Buscando pelo rio, buscando pelo rio, buscando pelo rio, buscando por ti, buscando pelo rio. Seja curado nessa noite. Seja curado nessa Buscando noite. pelo rio, O rio que sai do buscando Cordeiro por ti, e do seu buscando, trono está aqui. buscando Seja pelo curado rio, nessa noite. buscando pelo rio,
lugar, Senhor, tenho fome confortável, nos tira dos cultos de quatro paredes e nos responsabiliza tenho sede, que o peso da tua glória, tenho fome, que o teu cabode venha pesar em nossos corações. Nós queremos mais, tenho mais e mais. sede, temos fome Dê estratégias de ti, para os nossos jovens. Dê, papai querido, temos instruções fome, para os nossos temos anciões, sede aos mestres, aos de professores, ti. aos pastores, aos evangelistas, aos diáconos. Nos revele a tua vontade. Nós queremos vidas, nós queremos almas, nós queremos pessoas, papai querido, que desejam este mesmo lugar de estar, Senhor, na presença da tua glória, de sentir, Senhor, essa unção, de sentir, papai querido, a tua glória, a tua presença, e não apenas sentir, mas se sentir responsável, Senhor, e profetizar. Nós profetizamos essa noite, ossos, cada um se une aos teus ossos. Nós profetizamos aos nervos, venha sobre os Cada ossos, osso ao seu lugar, cada osso ao seu que venha a lugar, pele, que venha a cobertura, cada osso ao seu lugar, cada osso ao seu lugar, cada osso. que venha o fôlego de vida, que sopre dos quatro cantos dessa terra, Espírito Santo de Deus, e venha. Chore cantará ramanchi de cantoro ramas, ricanchi de cantoro ramanchi de cantarás. Levante um exército nessa noite que deseja as profundas águas do teu Espírito. Águas profundas, Levante uma águas nação, profundas, levante uma nação que te deseja, meu aonde os meus pés falham, aonde o controle é teu, aonde os meus pés falham, aonde o controle é teu. É você que me encontra, é você que me encontra, é você que me encontra, é você que me encontra. Não sou eu não, não sou eu não, é você que me encontra. É você que me encontra. Não sou eu não, não sou eu não, é você que me encontra. Você que me encontra. É você que me encontra. Os meus pés falham, aonde o controle é seu, aonde os meus pés falham, Ah, Deus, nos abençoa, meu Pai. onde o controle é seu. Quem estiver em consagração, entregue a sua consagração ao Senhor.
Obrigado, Jesus. É você que me Obrigado, Deus, por essa noite incrível na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa casa, essa família de intercessores e de adoradores. Nós queremos queimar em tua presença aqui. O fogo da tua glória, Senhor, possa atrair os Moisés que estão perdidos, os libertadores dessa geração que estão sem destino, mas eles já foram profetizados. Nós só queremos chamar a atenção deles, para que eles possam se aproximar, Senhor, dessa sarça que queima, deste fogo, Senhor, que arde em nossos corações. Atrai o meu coração, tudo que eu quero. Atrai o meu coração, sim, Yeshua. Sim, Yeshua. Atrai o coração dessa nação para a sarça que queima, e que nós possamos ser, Senhor, essa sarça que queima em tua presença. És tudo que eu desejo, és tudo que eu anelo, és tudo que eu anseio ter, é tudo que eu quero, Senhor, ser encontrado no teu coração, ser chamado de tua, ser chamado de tua filha, ser encontrada pelo teu amor. Ele te encontrou nessa noite. Ser encontrada pelo teu amor. Ele está dizendo para você, te trouxe aqui para te dizer: eu te encontrei e te chamei de trás das Ser encontrado manadas. pelo teu amor. Ser encontrado pelo teu amor. É tudo que eu quero. Ser encontrado pelo teu amor. Ser encontrado pelo teu amor. É tudo que eu mais quero. Yeshua. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. É tudo que eu quero. Levanta as tuas mãos, querido. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.